E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para lidar com um famoso exercício que envolve a sequência de Fibonacci. É uma sequência que é famosa, ela já foi falada várias vezes na história do canal, tem alguns vídeos antigos onde a sequência de Fibonacci é tratada junto com a razão áurea. Se vocês tiverem curiosidade, passando aqui em cima o cardzinho de um desses vídeos onde a gente fala sobre a sequência de Fibonacci e sobre a razão áurea. E o objetivo desse exercício é deduzir uma fórmula que calcule a sequência de Fibonacci, que calcule um termo qualquer da sequência de Fibonacci, sem a necessidade de calcular toda a sequência. Porque a sequência de Fibonacci ela é bem famosa. A gente tem os primeiros termos, 1 e 1, e a partir daí cada termo é a soma dos dois anteriores. Então o próximo, 1 mais 1 são 2, aí o próximo depois disso é a soma dos dois últimos, 1 mais 2 são 3, depois 2 e 3 são 5, 3 e 5 são 8, 5 e 8 são 13 e assim por diante. Mas para você calcular a sequência de Fibonacci, se eu quisesse calcular, por exemplo, o 20º termo, eu precisaria ter a sequência toda calculada até o 19º termo para conseguir fazer ela. A ideia é deduzir uma fórmula que permite que a gente calcule o 20º termo sem a necessidade dos anteriores. Isso é um tópico que está dentro de matemática discreta e a gente vai ver como fazer isso através de exercício. Espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá? Vamos começar? Muito bem, vamos começar o exercício de matemática discreta, como de costume, pelo enunciado. O enunciado diz, seja a sequência de Fibonacci dada por... Aí aqui a gente tem a definição formal dela. O primeiro termo, o termo 0, vale 1. O termo 1 também vale 1. E cada termo, a partir disso, ele é a soma do antecessor com o antecessor do antecessor, que é a definição da sequência de Fibonacci. Dado isso, deduz uma fórmula fechada para a sequência. Ou, em outras palavras, encontre uma expressão, uma função f, onde você substitui o n e você determina qualquer termo. Se eu quero saber o sétimo termo, pega uma expressão onde você troca o n por 7 e calcula o valor sem precisar calcular o sexto, o quinto e os anteriores para somar eles. Para resolver esse exercício, a gente tem que saber. Primeira coisa, ironicamente, é a fórmula de Bhaskara. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara porque em algum momento a gente vai mexer com a equação de segundo grau. Outra coisa, a ideia geral para determinar a fórmula a partir de uma fórmula recursiva. Quando a gente tem uma fórmula recursiva que a gente chama de linear, onde os sucessores são dados como constantes vezes os anteriores, mais ou menos outras constantes vezes outros termos, a gente sempre consegue deduzir a fórmula geral usando funções exponenciais. A ideia é que isso vai acontecer porque, como você está somando o cara que depende do anterior e ele também depende do anterior, então você soma o dobro, mas esse soma de novo, você soma o dobro acumulado com mais um, isso acaba crescendo exponencialmente. Então a gente pressupõe que as fórmulas fechadas elas têm essa forma de alguma constante C1 vezes outra constante lambda1 elevado a n, mais uma outra constante C2 vezes lambda2 elevado a n. A ideia seria descobrir quem é C1, C2, lambda1, lambda2, usando alguma substituição, que vai ser um método esperto que a gente vai usar. Outra ideia é que essa quantidade de termos que a gente usa na proposta de quem é a fórmula fechada, ela tem a ver com a quantidade de termos usados na recursão. Então, para o caso da sequência de Fibonacci, você depende de até dois termos anteriores, a gente propõe dois termos dessa forma. Se a gente dependesse de um único termo, uma função que só depende do anterior, a gente proporia uma função desse estilo, uma constante vezes uma outra constante elevado a n. Se dependesse de até três termos anteriores, a gente proporia uma forma exponencial que envolva três constantes. Embora a ideia seja complicada, a resolução é bastante simples. Vamos resolver esse problema. Então a gente quer pegar uma fórmula geral para pegar a sequência de Fibonacci e escrever ela em função da posição. Então a gente vai propor uma função desse estilo. C1 vezes lambda1 elevado a n mais C2 lambda2 elevado a n. É muito difícil a gente tentar achar tudo de uma vez. Vamos achar um pedaço primeiro. Vamos começar com C1 lambda1 elevado a n. A ideia é, se a nossa expressão tem esse termo, quando a gente pegar ele e substituir nessa expressão geral, an mais 2 igual a n mais an mais 1, o resultado deveria ser verdadeiro. Então, quando a gente pega nessa expressão e troca isso aqui por n mais 2, a gente vai ter C1 vezes lambda1 elevado a n mais 2. Quando troca por an, a gente vai ter C1 lambda1 elevado a n. Quando troca por an mais 1, C1 lambda1 elevado a n mais 1. Quando a gente tem essa expressão, isso aqui é uma equação, aqui acontece o fato de que todo mundo tem o C1, então a gente pode cancelar ele em todos os termos. Aí a gente tem essa expressão agora, lambda1 elevado a n mais 2 igual a lambda1 elevado a n mais lambda1 elevado a n mais 1. A gente pode dividir todo mundo por lambda1 elevado a n. Aqui vai ficar lambda1 quadrado
Aqui, lambda 1 elevado a n dividido por lambda 1 elevado a n vai dar 1. Lambda 1 elevado a n mais 1 dividido por lambda 1 elevado a n vai ficar só lambda 1. Temos essa expressão. E aí, vamos jogar todo mundo para trás menos. Está todo mundo igual a zero. Temos uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau pode ser feita por Bhaskara, ou se você estiver confortável por outro método, você pode fazer por outro método, o resultado vai ser o mesmo. E aí, aplicando Bhaskara, a gente tem que o delta b² menos 4ac vai ser igual a 5. O valor de lambda vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. B é menos 1, então fica menos menos 1, dá mais 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então aqui a gente tem duas opções para o lambda 1. Ou ele é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que, nota de rodapé, isso é razão áurea. Ou ele é 1 menos raiz de 5 sobre 2, que, nota de rodapé, dá nota de rodapé. Isso é menos 1 sobre a razão áurea. Então tudo está relacionado com a razão áurea. Beleza, temos esses dois valores para a possibilidade de ser lambda 1. Lambda 1 é com certeza um deles. Tanto faz qual deles a gente escolhe para lambda 1. Se a gente pegar para fazer o lambda 2, fazer o mesmo cálculo usando C2 vezes lambda 2 elevado a n, a gente vai cair na mesma equação de Bhaskara e, portanto, na mesma solução, nas mesmas raízes, com o detalhe de que a gente já usou um deles para ser lambda 1. Por consequência, o outro valor é o lambda 2. Então a ideia é que essas duas raízes, embora a gente tenha tentado encontrar só o lambda 1, a gente também achou quanto vale lambda 2. Então, essas duas coisas são as duas raízes que a gente tem, e a gente tem a expressão geral, então. Ela é C1 vezes lambda 1 elevado a n, mais C2 lambda 2 elevado a n. Eu só escolhi o primeiro lambda 1, o segundo lambda 2, mas poderia trocar, porque bem ou mal, a mais b igual a b mais a, então o resultado final da expressão vai ser o mesmo. Beleza, falta a gente achar essas constantes. Para achar as constantes, vamos usar o dado que a gente não usou, que são os valores iniciais. A gente sabe que A0 vale 1. Isso quer dizer que se a gente trocar o n por 0, no resultado final dessa fórmula ele tem que dar 1. E aí, substituindo, a gente tem 1 vale C1 vezes esse número elevado a 0, que vai dar 1, mais C2 vezes o mesmo número elevado a 0, que também dá 1. Então, C1 e C2 vale 1. Outra coisa, a gente também sabe que o A1 vale 1. Então, trocando n por 1, a função vai valer 1. Isso quer dizer que quando a gente substituir aqui vai ficar 1 igual C1 vezes 1 mais 6 de 5 sobre 2 elevado à primeira, que é o próprio número, mais C2 vezes 1 menos 6 de 5 sobre 2 elevado à primeira, também é o próprio número. Isso dá uma outra equação não tão bonita quanto a primeira, mas uma segunda equação. Com essas duas equações, a gente pode montar um sistema para achar C1 e C2. Aí, aqui estão as duas equações que a gente obteve. Pode resolvê-la pelo método que vocês quiserem. Eu gosto de isolar e substituir. Então, eu vou, por exemplo, isolar C2 na linha de cima. Então, C2 vira 1 menos C1. E substituir isso na linha de baixo. Quando a gente substitui, a gente tem essa expressão aqui. E para resolver ela, vai ser uma equação de primeiro grau. Apesar de ser uma equação de primeiro grau feia, por causa desse raiz de 5, é uma equação de primeiro grau. Multiplica todo mundo por 2, aí faz as distributivas, põe C1 em evidência, e aí quando a gente jogar esse 2 raiz de 5 dividindo, a gente tem que C1 vale 1 mais raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Substitui isso aqui na expressão de que C2 vale 1 menos C1, a gente obtém o valor de C2 também. E aí, com o valor da constante 1 da constante 2, a gente substitui isso na fórmula. E isso é a expressão que calcula a sequência de Fibonacci, um termo qualquer, sem precisar calcular os anteriores. Vamos dar um destaque? Vamos dar um destaque maior ainda. E acabar por aqui o exercício. No entanto, a gente pode ir além. A gente pode pegar essa expressão, porque essa expressão ela é feia. Eu confesso que é uma expressão que, mesmo tendo o meu cachorro bonitinho aqui, é uma expressão que ela ainda assusta, por causa das raízes de 5, das exponenciais. Mas a gente pode programar ela. Ela dá exatamente uma linha de código, embora seja uma linha grande de código. E vamos calcular ela com o software e ver o que acontece se a gente substituir o n por 1, por 2, por 3, por 4 e comparar isso com a sequência de Fibonacci, que a gente pode calcular simplesmente somando os termos. Então, aqui estão os primeiros 10 termos da sequência. E aqui a expressão de Fibonacci, se a gente substituir o n de 0 até 9. Quando a gente substitui isso no computador, ele dá exatamente 1, 1, 2, 3, 5, 8, que são exatamente os termos da sequência de Fibonacci. Isso é um forte indicativo de que a gente acertou. E não só indicativo, isso aqui é a solução exata do problema, que eu espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje. A sequência de Fibonacci ela é meio fascinante, muito provavelmente porque ela tem a razão áurea embutida dentro dela. E uma coisa legal é que a fórmula fechada dela tem a razão áurea elevada a uma potência, e também tem menos 1 sobre a razão áurea elevado a uma outra potência. A única coisa que é um pouco inesperada é o fato de que a gente tem umas constantes multiplicando. Mas essas constantes, por causa do raiz de 5, elas também estão relacionadas com a razão áurea.
embora seja uma relação menos fácil de ver. Bom, espero que vocês tenham gostado e antes da gente se despedir, gostaria de lembrar vocês que se vocês quiserem deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer uma sugestão de exercício, fazer algum pedido de algum tema para ser mais abordado, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos, porque aí a gente pode ir deixando o canal mais com cara daquilo que vocês queiram ver, com mais curiosidade, com mais razão áurea, com, sei lá, mais cálculo 3, mais integrais duplas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por terem me assistido e eu espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima!